Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, Neemias capítulo 5. Hoje estamos retornando ao livro de Neemias, para que assim a gente possa concluir também nesta noite o capítulo 5. E se Deus nos permitir, de hoje a 8, será o primeiro domingo de 2022, e aí a gente dará continuidade no livro de Neemias, se assim Deus nos permitir. Hoje vamos ver do capítulo 13 Neemias capítulo 5. Hoje vamos ver do versículo 13 ao versículo 19. Neemias está no Antigo Testamento, né? Você não está tão longe aí do início, tá bom? Você tem os 5 livros, os 5 primeiros livros. Depois vem Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Tá depois do livro de Esdras. É antes de Salmos, tá bom? É muito fácil você encontrar o livro de Salmo. Neemias está alguns livros antes do livro de Salmo. Neemias capítulo 5. Hoje vamos ver do versículo 13 ao 19. Mas que a gente lembre, para que a gente possa lembrar um pouquinho a última pregação no livro de Neemias, eu quero fazer apenas a leitura do versículo 1 ao versículo 12, só para lembrar um pouco e para reforçar um pouco o contexto, e aí vamos expor do versículo 13 ao versículo 19. Amém, irmãos? Então vamos acompanhar desde o versículo 1, tá certo? No capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, Neemias, ouvindo esse clamor, um clamor que o povo estava trabalhando, mas a panela estava vazia. Havia um grande clamor aqui das mulheres, que havia fome na casa, fome na família, a panela estava vazia. Havia também usúria, aqueles que estavam dentro da obra, que tinham uma condição maior, aqueles poucos que estavam dentro da obra, que tinham uma condição maior, estavam oprimindo o povo. Sabemos que tem gente que aproveita os momentos de necessidades para oprimir os demais. É difícil termos, quem sabe, um comércio ou um governo que não oprimiu o povo ainda mais nesse momento de pandemia. Momento difícil, momento de fome, de muitas perdas, e ainda muitos governadores oprimindo o povo. E ainda muitos comerciantes se aproveitando da situação. Então havia aqui usurários. E só que esses usurários aqui, irmãos, que estavam oprimindo o povo,
não eram pessoas de fora. O clamor é de que os próprios judeus, os próprios irmãos, aqueles que estavam na obra junto com eles, estavam oprimindo os outros que estavam precisando de comida. E ele diz que no versículo 1: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, e diz aqui que eram seus irmãos. Neemias estava enfrentando uma luta aqui, que não é uma luta dos inimigos que vêm de fora, mas é uma luta que está surgindo dentro de casa, é uma luta que está surgindo dentro dos próprios irmãos, dos próprios trabalhadores que estavam na reconstrução ali do muro de Jerusalém. E a gente percebe que o povo está clamando, e não é clamando por roupa luxuosa, o povo não está clamando porque faltou o presente de Natal, o povo não está clamando por luxo não, o povo está clamando aqui por fome. Ele diz aqui no versículo 2, para que comamos e vivamos. O povo está clamando por sobrevivência. A panela estava vazia. Versículo 3 nos mostra que esses usurários estavam até oprimir tanto o povo, que o povo já estava até hipotecando as suas terras. Ah, você não tem dinheiro não? Então, eu quero a sua terra. Você faz o seguinte, o que você lucrar aí, você me dá a metade vai ser minha. Ou então você vai trabalhar, mas a colheita vai ser minha, para que eu possa te dar o trigo, para que eu possa te dar o alimento. Então, eram tipo pessoas na mão de agiotas, né? E o povo estava aqui sendo oprimido. Já que você não tem dinheiro, então eu quero sua terra. E muitas vezes, já que você não tem mais terra, sua terra já está hipotecada, eu quero seus filhos. Seus filhos vão ser escravos. Era isso que estava acontecendo. Versículo 3, também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Versículo 4, houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. O governo estava cobrando tributos, o rei estava cobrando tributo e não estava nem aí para esse povo que estava com a panela vazia. Ele estava cobrando, né? O povo estava tão sendo oprimido que tiveram ainda que pegar dinheiro emprestado para pagar esses tributos. Versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles. A luta não era de fora, como eu disse a vocês, era entre o povo mesmo que estava ali na reconstrução do muro. Existia ali uma pequena maioria que eram ricos e que estavam oprimindo os mais pobres. Aqueles que não tinham o que comer, então eu hipoteco sua terra. Ah, você já não tem mais o que hipotecar? Eu quero agora, vem com teus filhos, eu compro teus filhos. Está levando o povo mesmo a uma escravidão, oprimindo o povo. Esse era o clamor do povo para Neemias. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Versículo 6. Aí vem a resposta de Neemias: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Neemias, um grande líder, um grande homem de Deus, que se coloca ali na posição, um líder que tem marcas de um líder, que vamos ver nessa noite, um líder que dá um bom exemplo, um único homem que se coloca nas mãos do Senhor para levantar esses muros, para ajudar esse povo. Neemias, quando escuta isso, Neemias que está ali na liderança, quando escuta isso, ele diz que muito se aborreceu quando viu esse clamor. Versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo, ou seja, ele tirou um tempo para pensar, para ver como é que ia reagir, para ver como é que ia fazer. Já foi pregado sobre isso, né? Que precisamos, às vezes,
orar primeiro, precisamos às vezes pensar um pouco, ficar sós um pouco, refletir, ver como é que vamos lidar com essa situação, para depois agir. Neemias faz isso. A Bíblia diz que no silêncio, até o touro se passa por sábio. Depois de ter considerado comigo mesmo, ou seja, ter um tempo com ele mesmo, ele diz que repreendeu, ele age. Ele não apenas se incomoda, ele não apenas se aborrece, mas ele reage também. Né? Repreendiu os nobres, olha quem eram os nobres e magistrados, e lhe disse: sois usurários. Era aquilo que eu estava dizendo desde o início, o povo estava sendo usurário, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias convoca um grande ajuntamento contra eles, não a favor deles. Neemias não tem medo aqui de fazer a vontade de Deus. Neemias está aqui sentindo a dor do povo, sentindo a necessidade do povo. É só levantar o filme um pouquinho aí para ver se... Então Neemias convoca contra eles quem? Contra os usurários. Neemias não é um líder que vai se juntar a eles e fazer o que eles estão fazendo. Neemias não, isso não pode. Neemias se aborrece e Neemias convoca contra eles um grande ajuntamento. Versículo 8: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Neemias está dizendo: nós já libertamos esses irmãos, nós já compramos esses irmãos, já tiramos esses irmãos da escravidão, e vocês outra vez estão fazendo isso. E agora vocês com os irmãos de vocês. Versículo 9: depois da repreensão de Neemias, então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Né? Neemias está dizendo: vocês, não era para vocês estarem agindo de outra forma por causa do temor a Deus. Vocês estão sem temor a Deus. Versículo 10: também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Ou seja, Neemias está dizendo que ele também emprestou e também deu trigo a esses irmãos. Mas que quando Neemias viu a necessidade desses irmãos, quando Neemias viu a opressão, a situação, a panela vazia desses irmãos, o texto está dizendo que Neemias abriu mão desse empréstimo. Ele não cobrou mais, ele deixou para lá, ele perdoou essa dívida. Versículo 10: também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Versículo 11: Neemias continua repreendendo eles: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes dele. Neemias está pedindo restituição. Vocês vão ter que devolver, vocês vão ter que dar de volta aquilo que vocês fizeram contra o irmão de vocês, aquilo que vocês exigiram dos irmãos de vocês, num momento de crise, num momento em que a panela estava vazia, num momento que era grande o clamor, vocês não sentiram a dor dos irmãos de vocês. Versículo 12: então responderam, assim como se responde a um líder que se coloca na mão de Deus e que Deus intervém. Eles dizem sim. Eles responderam: restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos. Ou seja, aquele povo que estava sendo usurário, cobrando, oprimindo os mais pobres, eles aceitam a repreensão de Neemias e agora querem restituir. Faremos assim como dizem. E aí a gente percebe agora Neemias dizendo: vocês estão dizendo que vai restituir. Neemias nos ensina outra coisa agora. Neemias diz: é assim, então vamos assinar os papéis.
Neemias ele não quer confiar apenas nas palavras de homens. Ele quer que as coisas sejam feitas diante das autoridades. Ele quer que as coisas tenham papel, seja assinado, tudo direitinho, tudo bonitinho. Então, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometido. E aí a gente chega no texto de hoje. Vocês já conhecem um pouquinho o que foi que aconteceu, do versículo 1 ao versículo 12. Deu para lembrar aí a pregação, acredito. Vamos ler agora do versículo 13 ao versículo 19, o bom exemplo de Neemias. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, ou seja, isso significa 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, na reflexão de hoje, na meditação, na explanação, na exposição, Senhor, da tua palavra. Fala conosco, te oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a reconstrução da cidade de Jerusalém, ela, como você viu, ela sofreu ataques. A gente vai ver isso no capítulo 4. Ela sofre ataques dos que vêm de fora, os inimigos de fora que estão querendo impedir que aconteça a reconstrução da cidade, a reconstrução do muro. E a gente percebe também que essa reconstrução também sofre ataques de dentro, assim como a gente acabou de ler do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5. Os de fora eram os exércitos de Sanbalá, né? E os de dentro é a usura dos nobres e magistrados que estão conspirando contra a restauração dessa cidade. No versículo 1 ao versículo 12, vimos como Neemias teve coragem para confrontar os nobres acerca da usura. Eles haviam se aproveitado da crise econômica, como eu disse nessa noite, para enriquecer. Eles emprestaram dinheiro com juros altos aos seus próprios irmãos e acabaram tomando suas casas, vinhas, terras e até os filhos. Mas, meus irmãos, não bastou apenas coragem a Neemias. Ele precisou também dar exemplo de liderança, exemplo de vida. Porque, meus irmãos, alguém já disse que as pessoas aceitam o líder, aceitam primeiro o líder, para depois aceitar os seus planos. Alguém já disse que eles têm confiança na visão quando tem confiança no líder. Então, meus irmãos,
Neemias não precisou apenas de coragem, ele precisou também dar exemplo, ele precisou também ter vida com Deus e dar um testemunho de que estava participando da obra, de que não estava oprimindo o povo. E Neemias dá o seu testemunho de conduta honesta e íntegra como governador de Jerusalém. Nesse texto temos uma radiografia do problema da política de ontem e de hoje. Já temos dito algumas vezes que Neemias é um livro muito atual, assim como toda a Bíblia. E Neemias, irmãos, ele é um livro maravilhoso para liderança, para governadores, prefeitos, qualquer liderança, seja em qualquer área. E a gente vê aqui, como eu disse, uma radiografia do problema da política de ontem, do passado e de hoje. Aproveitamento, por exemplo, a gente vê aqui, aproveitamento da posição política para o auto-enriquecimento. Se eu perguntar isso a vocês, a gente vê isso hoje? Com certeza. Aproveitamento na política para o auto-enriquecimento. Esquemas de corrupção infiltrados no governo. A indolência dos homens que ocupam cargos públicos. A falta de temor a Deus daqueles que se aproveitam das benesses do cargo para explorarem o povo sobrecarregado. Parece que estamos falando de hoje, mas olha que isso já acontecia há muitos anos, já estava acontecendo aqui no livro de Neemias, no tempo de Neemias. E quais são as lições que tiramos nessa noite, nesse tema que eu quero discorrer com os irmãos sobre as marcas de um líder íntegro? Nesta noite, do versículo 13 ao 19, veremos as marcas de um líder íntegro. E a primeira lição, veremos 3 lições. Primeira lição, algumas marcas de um líder íntegro. Eu quero dizer aos irmãos que, em primeiro lugar, o líder, vamos ver 3 coisas nessa noite. O líder deve ser conhecido por aquilo que ele não faz. O líder deve ser conhecido por aquilo que ele faz. E o líder deve ser conhecido por que ele fez. E em primeiro lugar, ele não segue um líder íntegro, que tem marcas de um líder íntegro. Ele não segue os passos dos políticos oportunistas. Versículo 15, parte A. Olhe para a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Em primeiro lugar, Neemias não segue o passo dos políticos, políticos oportunistas. Versículo 15, parte A. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram o quê? Pão e vinho. Ele está dizendo que os governadores, que ele também aqui era governador, ele aqui também era um líder. Ele está dizendo que os governadores, os primeiros governadores que foram antes dele, oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho. Os governadores que antecederam Neemias oprimiam o povo, tomaram deles pão e vinho e ainda impuseram sobre o povo uma pesada carga tributária, como acabamos de ler. E não é diferente, irmãos. Muitos governantes ainda hoje aumentam seus próprios salários, vivem ostentando riquezas e vivem oprimindo o povo. Hernando Dias Lopes, ele nos traz uma pesquisa sobre esse assunto. Ele diz que somos o segundo país do mundo no ranking da maior carga tributária. E nem por isso vemos significativos investimentos sociais. Ou seja, isso não tem um retorno para o povo. Nossas estradas estão sucateadas, nosso sistema de saúde pública está cada vez mais deficiente, nossa educação vai tão mal que pesquisa feita em 2005 pelo IBGE
indicou que 75% da população brasileira não sabe interpretar o que lê. A segurança pública está cada vez mais fragilizada diante do crescimento incontrolável da criminalidade. Nossas cidades estão se transformando em arenas sangrentas, onde o narcotráfico desafia a lei e entra nas escolas, nos presídios e consegue subornar até mesmo alguns daqueles que deveriam nos proteger. É nesse ambiente de desesperança do povo que muitos políticos, irmãos, corruptos, engordam suas contas bancárias em paraísos fiscais, roubando os recursos que deveriam ser usados na reconstrução do país. Hernando Lopes ele ainda diz que o maior problema da nossa nação é a corrupção instalada em nossa cultura. Vivemos, ele diz, a cultura do extrativismo desde a descoberta do Brasil em 1500. Ainda predomina a lei utilitarista do levar vantagem em tudo. E a posição gananciosa que olha para o próximo como alguém a ser explorado. Como sanguessugas, esses políticos se alimentam do próprio sangue do povo. Mas, irmãos, Neemias, ele quebra esse ciclo de corrupção. Neemias, o texto nos diz, no versículo 15, que os seus governadores, que foram antes dele, oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho. Havia um ciclo de corrupção. Os governadores que assumiam, eles continuavam nesse ciclo de corrupção. Mas Neemias se levanta como homem de Deus e quebra esse ciclo da corrupção e do espírito da exploração que tinham marcado os outros políticos em Jerusalém. Neemias rompe com os costumes tradicionais. Neemias, meus irmãos, ele faz reformas de controle da situação. Neemias, ele coloca o seu nome no primeiro lugar da lista quanto a isso. Precisamos não apenas de reforma política em nossa nação, mas também de uma reforma de políticos. A gente já estudou aqui uma revista sobre cosmovisão cristã e falava a questão da política, falava a questão das nossas escolas, que muitas vezes, quem sabe, a gente passou até um tempo muito calado, deixando nossos filhos ir para a escola, a gente nunca se intrometia, a gente nunca acompanhava, nunca procurou acompanhar, e muitas vezes é assim até hoje. A mesma coisa a política. Achamos que a política não pode fazer parte da história da igreja cristã, que a igreja cristã não pode participar de política, que a igreja cristã não pode votar. Tem igrejas aí que vai até dizer que é pecado votar. É um absurdo. Como também, às vezes, temos irmãos, às vezes até entre nós, que acham que dentro da igreja não deveria falar sobre política. Ou no grupo do WhatsApp da igreja não deveria falar sobre política. Mas, meus irmãos, precisamos de uma reforma de políticos. E isso conta, sim, com o seu voto. Isso conta, sim, com, quem sabe, você também se colocar à liderança de algum departamento, de alguma escola, alguma liderança. E essa revista que a gente estudava na quinta-feira, ela dizia, olha, imagina se em cada lugar, em cada liderança, a gente tivesse um crente. E a revista é bem clara em dizer o seguinte, eu não estou querendo dizer que a gente ia mudar a situação do mundo, mas seria bem melhor. Eu quero contar aqui um exemplo. Temos a igreja de Inatuba, através da minha tia. Ela está tentando abrir um ponto de pregação no sítio de Inatuba. Nesse sítio de Inatuba, minha tia encontrou uma escola que não está em funcionamento. E ela entra em contato com o vereador, e depois o vereador entra em contato com o secretário, que já é de responsabilidade de outra cidade, não é de Inatuba, já é também de outro estado, do estado de Pernambuco. E o secretário, ele procura minha tia e chega com a chave e diz, olha, está aqui a chave da escola. Em nossa cidade já foram desativadas 2 escolas.
Uma já foi doada e a outra é essa. E você pode usar, não é preciso usar uma sala, tem 4 salas, pode usar as 4 salas, não se preocupe no dia de entregar, e só faltou dizer, a próxima a doar é essa. E ele é um evangelho. Então, irmãos, alguns dizem que no passado as pessoas, quando assumiam uma posição, um cargo, faziam seus votos com as mãos em cima da Bíblia. Mas a gente não vê isso mais hoje. Então seria sim diferente se tivéssemos líderes como Neemias. E por que não precisa do voto da igreja? Para a igreja escolher pessoas como Neemias, homens de Deus, que esteja preocupado com a real necessidade do seu município, do seu estado, do seu país, de atender os pobres. Por que não? Quem disse que isso é pecado? Isso nos mostra, irmãos, que estamos ainda neste mundo. Não somos desse mundo, mas ainda estamos nesse mundo. Engraçado é que se você não voltar e você passar um tempo sem voltar, você tem problema no seu título e ainda paga uma multa. E por que não pode voltar? E por que não a igreja não precisa orar para que tenha sabedoria? É claro que não estamos fazendo do púlpito aqui um palanque, um comício, mas temos que orar sim, para Deus nos dar discernimento sobre o nosso voto, para a gente olhar se tem Neemias, para a gente voltar, para a gente dar o voto certo. Homens que se levantem e que estejam dispostos a fazer e a procurar a vontade de Deus. E a gente percebe que a primeira coisa aqui, na vida de Neemias, como um líder íntegro, é que ele não segue o passo dos políticos oportunistas. Todos que estiveram antes dele oprimiram o povo, mas ele não. Isso também me lembra de uma frase que às vezes a gente escuta, e eu escutei faz pouco tempo, que diz assim: mas todos fazem, né? Todo mundo faz errado, por que eu não posso fazer errado? Agora há pouco tempo eu escutei essa frase, eu tentando corrigir uma pessoa, e essa pessoa dizia: mas todo mundo faz errado, por que eu não posso fazer? Eu disse: não, você não pode fazer errado. E outra, você mesmo está dizendo, você mesmo está assumindo que vai fazer o errado. Você acha que isso está certo? Então a gente... Mas Neemias, ele não vive esse ditado. Ele segue princípios bíblicos, ele é um homem que se coloca na mão de Deus. Neemias é separado por Deus. E meus irmãos, o crente que confessa a Cristo e anda com Cristo, ele anda em novidade de vida. A Bíblia diz que ele agora tem nova mente. E a mente que ele tem agora, a Bíblia diz que é a mente de Cristo. E a Bíblia diz que a gente não deve se conformar com o mundo, mas deve se revestir dessa nova mente. E quando lemos a palavra de Deus e buscamos Deus, não é dessa forma que Deus nos ensina. Deus nos ensina o que Neemias está fazendo. A diferença entre tantos que passaram antes dele não fizeram a diferença, mas Neemias faz a diferença. Neemias é separado e o crente também é separado. E separado significa fazer a diferença. Somos diferentes. A Bíblia diz que agora a gente tem que ser sal. Quando vai fazer uma pesquisa sobre o sal, dizem que o sal, além de dar o sabor, o sal muitas vezes é colocado numa carne, por exemplo, para que essa carne também não apodreça. E o mundo é como se tivesse mesmo apodrecido. E precisa desse sal. E a Bíblia diz que nós somos o sal. Nós somos o sal para pregar o Evangelho a este mundo caído. Nós somos o sal, aqueles que já saímos da escuridão,
para agora, com a luz, dissipar também a escuridão na vida de outras pessoas, a escuridão também nesse mundo. Então nós agora somos sal, nós agora somos luz, e somos sal e somos luz, e ainda estamos aqui nesse mundo caído. E a Bíblia diz que o sal não pode deixar de ser sal, não pode deixar de salgar, não pode deixar de fazer seu efeito, senão de nada vale. A mesma coisa a luz. A luz não é colocada debaixo das cadeiras, debaixo de uma cama, a luz é colocada no alto para que sirva também. Se somos sal, se somos luz, temos que fazer alguma coisa. E uma dessas coisas é se colocar primeiramente nas mãos do Senhor. E Neemias ele se coloca nas mãos do Senhor e ele não quer ser um governador corrupto como os outros. Ele quer ser diferente. Amém, irmãos? Em segundo lugar, ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Versículo 15, parte B, diz o seguinte: até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Versículo 16: antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Interessante é que Neemias está dizendo que até os moços desses governadores que existiram antes dele, ou seja, até aqueles que são encarregados desses governadores que passaram antes dele, até os servos desses governadores que passaram antes dele, até esses servos oprimiam, fazia parte da corrupção. É verdade que às vezes até um governador ou um prefeito não sabe o que é que seus funcionários estão fazendo, não é verdade? Que nem sempre sabe. Mas aqui mostra que é como se os funcionários também estão oprimindo o povo, que está sobrecarregado. Estão também participando de esquemas de corrupção e opressão nesses governos que passaram antes de Neemias. Neemias diz: até os seus moços, significa isso, os seus servos, os seus funcionários, até os seus moços dominavam sobre o povo. Agora veja só, Neemias: porém, eu assim não fiz. Por causa de quê? Do temor a Deus. Fazemos e devemos fazer diferente, por causa do temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Os primeiros governadores não apenas oprimiram o povo, mas ainda permitiram que seus servos, seus moços também armassem verdadeiras redes de extorsão para saquear o povo. Seus subordinados mordiam sem piedade o erário público. O sistema estava contaminado pela corrupção. O povo era explorado de todos os lados. Neemias, meus irmãos, ele não permitiu que poucos oprimissem a muitos. Neemias diz que grande era a servidão desse povo. E Neemias não permite que poucos oprimam a muitos. Ele fez seus servos trabalharem em vez de explorar o povo. No versículo 16, quando a gente vai olhar para os servos de Neemias, veja que até os servos de Neemias trabalham diferente. Sabe por quê? Porque Neemias não quer participar, não quer ser um governo oportunista, e Neemias não quer nem que os seus liderados, os seus moços, os seus servos, os seus trabalhadores, ele não quer que nem eles participe de corrupção. Versículo 16: antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. Veja agora: e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Seus moços, seus servos, seus funcionários estão com a mão na obra. Não estão participando de corrupção, porque ele não permite também.
Quando olhamos para o nosso país, diz Hernandes Lopes, é vergonhosa a situação que vivenciamos em nosso país. Quando partidos políticos loteiam cargos em empresas públicas para seus apadrinhados se locupretarem, ou seja, enriquecerem. Não só isso. Aí Hernandes Lopes continua dizendo, concursos públicos são fraudados. Quantos concursos públicos a gente já viu aí ser cancelados? E aqueles que foram fraudados não foram cancelados? Concursos públicos são fraudados. Licitações para serviços e obras públicas são decididos não pelo critério da competência, mas de suborno. Essa mancha em glória de nossa história precisa ser apagada, diz o pastor Fernando Lopes. Precisamos, irmãos, reescrever nosso futuro com mais dignidade. Então Neemias, ele é reconhecido pelo que ele não faz, em primeiro lugar. E o que é que ele não faz? Ele não segue o passo dos políticos oportunistas. O que é que Neemias não faz ainda? Neemias, ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Seus liderados não podem participar de corrupção. Em terceiro lugar, como é que Neemias, ele não se aproveita da miséria alheia para enriquecer? Versículo 16, ele diz, antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Neemias não fez como os nobres, que aproveitaram o momento da fome, o momento de dívida, o momento de pesados tributos, o momento de perda de liberdade e esperança dos trabalhadores aflitos, para comprar suas terras e assim acumular suas posses. O versículo 7, nesse capítulo 5, diz o texto, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi. É assim o comportamento de Neemias. Repreendi os nobres e magistrados e me disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles, e não a favor, contra eles um grande ajuntamento. Versículo 10, ele ainda diz, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Neemias também emprestou dinheiro e também deu trigo. E depois o texto diz, temos de mão a esse empréstimo. Veja que o governo de Neemias é totalmente diferente de um governo opressor. Neemias, quando vê a situação do povo, ele dá de mão a esse empréstimo. Por outro lado, a crise sempre interessa aqueles que vivem da exploração. A ganância é um pecado terrível aos olhos de Deus. O profeta Isaías falou sobre isso. Ele disse em Isaías 5:8: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Enriquecer-se, irmãos, oprimindo e explorando o pobre, é algo repugnante, que precisa ser denunciado e combatido com todas as forças da nossa alma e com todo o rigor da lei. E Neemias, em primeiro lugar, um líder íntegro, que tem marcas de um líder íntegro, que devemos aprender e aplicar isso em todas as nossas áreas, seja na política, seja em nossas lideranças, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda. Neemias, ele é conhecido por aquilo que ele não faz. Ele não segue o passo dos políticos oportunistas, ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo, e não se aproveita da miséria alheia para enriquecer. São marcas de um líder íntegro. Em segundo lugar, como eu disse a você, vamos ver agora que o líder deve ser conhecido também por aquilo que ele faz.
Veja o versículo. Em primeiro lugar, ele transforma crises em oportunidades. Veja o versículo 1 do capítulo 5. Versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Os irmãos já estão sabendo do que está se tratando esse clamor: fome, opressão, empréstimo para pagar tributo ao rei, hipotecar terras, escravizar até os filhos, vender até os filhos, por causa da fome. E versículo 13, parte B, ele diz: e toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que o líder também ele é conhecido por aquilo que ele faz. O que é que Neemias faz aqui? A gente já viu o que ele não faz. E o que é que ele faz? Neemias, ele transforma a crise em oportunidades de adoração a Deus. O líder é alguém que lida com tensão, é normal. Quem sabe em casa, numa liderança na igreja, numa liderança no trabalho, numa liderança numa cidade, um prefeito, um governador, um coordenador de alguma coisa, um gestor de alguma coisa, um diretor, ele sempre vai lidar com tensão, e Neemias está lidando com tensões. E o campo de ação do líder é uma arena de muitas pelejas. É difícil muitas vezes. A crise muitas vezes se torna a sua agenda diária. Mas a crise é uma encruzilhada, irmãos. É um caminho, é uma pavimentação que leva os fracos ao fracasso, mas que leva os fortes a consagradoras vitórias. A crise denuncia os covardes e descobre os heróis. É o que acontece aqui. Essa crise descobre o herói. Precisamos ser como Neemias, transformar crises em oportunidades. Veja como Neemias transforma essa crise em oportunidade. Primeiro, a Bíblia diz aqui que ele transformou clamor em louvor. Você viu no versículo 1 clamor, e no versículo 13 o povo está louvando. Ele transforma clamor, crise, tensão, ele transforma em louvor, oportunidade de louvar. O povo começou com um clamor cheio de dor por causa da opressão e terminou louvando a Deus cheio de alegria. Volta a dizer, a crise é mais uma vez, volta a dizer mais uma vez, é uma encruzilhada. E uma encruzilhada que a uns abate, mas a outros exalta. Sabe por quê? Porque uns olham o problema como algo sem solução, mas outros olham o problema como oportunidades. Uns veem as dificuldades, outros veem a solução. E o clamor tornou-se uma reunião festiva de louvor. Por quê, meus irmãos? Porque Neemias teve capacidade de se indignar com a corrupção, com a opressão. Como ele teve capacidade de confrontar os magistrados, os mais nobres. Ele também foi exemplo e ele teve capacidade de pedir também restituição e de dar exemplo. Então, Neemias transforma clamor em louvor. Segundo, para que a gente conheça mais ainda essa transformação de crise em oportunidade, ele transformou a opressão em solidariedade. A Bíblia diz que os nobres não apenas cancelaram a dívida dos pobres, mas restituíram suas vinhas, suas terras e seus filhos.
Versículo 11: restituir-lhes hoje, quem está pedindo a Neemias, vos peço as suas terras, as suas vias, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes dele. Então responderam: restituir-lhes-emos. Neemias transforma a situação de usura, de opressão, em solidariedade. Terceiro, Neemias transformou a situação de usura em oportunidade para confronto. Neemias pediu aos nobres para restituir, chamou os seus sacerdotes e também pessoalmente o fez assumir um compromisso público, como vimos no versículo 12. O verdadeiro líder nunca foge do problema nem o adia, antes enfrenta-o corajosamente e firmemente. Em quarto, ele transformou uma revolta humana num ato de compromisso e adoração a Deus. O clima, como eu já disse, era de tensão, o clima era de revolta, o clima era de dor, o clima era de angústia, a panela estava vazia. Neemias levou os nobres a um compromisso de restituição diante de Deus, e o povo celebrou com alegria e louvores ao Senhor. Neemias é conhecido pelo que ele faz, em primeiro lugar, porque ele transforma crises em oportunidades. Em segundo lugar, porque ele dá mais valor ao bem público do que à remuneração pessoal. Versículo 14. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, aí no governo de Neemias, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele está dizendo que abriu mão ainda do seu salário. E não é pecado o prefeito receber seu salário, o governador receber seu salário, o trabalhador receber seu salário. Não é pecado nisso, mas Neemias, ele dá mais valor ao bem público do que à remuneração pessoal. Ele não está atrás de tirar vantagem em tudo. Ele diz que durante esses 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido, o pão que era devido ao governador, o pão que era para ser pago ao governador, que podia ser pago ao governador. Ele diz que abriu mão. Versículo 18: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também a minha custa, né? Ele ainda dava de comer ao povo. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Ele ainda diz que isso era a sua custa. Eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi, nem com toda bonança aí que eu ofereci ao povo, nem com toda a fome aí que eu matei, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias, meus irmãos, ele não explorava o povo, ele não queria extrair do povo, ele não queria explorar. Neemias abre mão de seus direitos garantidos e legítimos a favor do povo. Era grande a servidão desse povo. Seu posto de governador é uma plataforma de serviço e não de privilégios. Em vez de enriquecer-se e engordar sua conta bancária, ele abriu mão do seu próprio salário para socorrer o povo em tempo de aflição. Hernán Dias Lopes, ele diz que hoje vemos nossos legisladores, seja no âmbito estadual ou nacional, buscando ansiosamente e apressadamente aumentar seus salários de forma abusiva. Além de majorar seus salários, muitos ainda se macumunam com perversos esquemas de corrupção, recebendo excessivamente somas de fontes escusas. Assistimos com tristeza e repúdio à multiplicação de políticos desonestos e às escassez de exemplos dignos de serem imitados. E Hernán Dias Lopes, ele diz:
sentimos saudades de Neemias. Neemias é conhecido pelo que faz, porque ele transforma a crise em oportunidade. Em segundo lugar, dá mais valor ao bem público do que a própria remuneração. E em terceiro lugar, ele dá mais valor ao trabalho do que a indolência luxuosa. Versículo 16. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Os outros governadores viram o cargo como uma porta aberta para o benefício pessoal, para o enriquecimento rápido, para o favorecimento dos seus aliados. Neemias não. Neemias não viveu na indolência, à custa do povo, mas ele e seus moços, como diz a palavra do Senhor, trabalharam na obra. Ele era um homem que liderava o povo, ele era um homem que estava junto do povo, ele era um homem que defendia o povo e que trabalhava com o povo e pelo povo. Precisamos resgatar, irmãos, o exemplo de políticos da figura de Neemias, gente séria, abnegada e trabalhadora. Quando o líder está mais interessado em si mesmo, em seus investimentos e aventuras pessoais do que no seu trabalho, os seus subordinados logo perceberão. E Neemias realizou um trabalho pessoal e também de equipe, um trabalho contínuo, abnegado e eficaz, porque ele é conhecido pelo que ele faz, um líder íntegro, um líder que tem marcas íntegras. Ele é reconhecido pelo que faz, transforma a crise em oportunidade, dá mais valor ao bem público do que a remuneração pessoal e dá mais valor ao trabalho do que a indolência luxuosa. Mais ainda, em quarto lugar, ele dá mais valor à benevolência do que a política do levar vantagem em tudo. Versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias, em vez de explorar o povo, ele ajudava o povo. Ele comprou judeus e escravos para resgatá-los. Neemias, meus irmãos, demonstrou amor às pessoas, e o amor não é apenas o que ele sente, mas sobretudo o que ele faz. Neemias emprestou e perdoou a dívida dos pobres. Ele abriu sua casa e sustentava os trabalhadores na obra às suas custas, para não sobrecarregar o povo já empobrecido. Ele abriu mão de seus direitos garantidos, como o texto diz, nem por isso exigiu o pão devido ao governador. Em quinto lugar, Neemias, ele dá mais valor à integridade do que a vantagens pessoais. Versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele dá mais valor à integridade do que a vantagens pessoais. Neemias é um homem que manteve sua integridade intocável durante todo o seu mandato, irmãos, de 12 anos. Quantas vezes já fomos enganados e ficamos frustrados com as promessas de alguns políticos? Prometeram sinceridade, prometeram seriedade, prometeram honestidade, prometeram combater a corrupção, e logo depois, com a instalação de algumas comissões parlamentares de inquérito, quando destamparam o poço do abismo, sentimos o cheiro de enxofre no ar, diz Fernando Lopes. A corrupção já estava orquestrada. O governo já estava lotado com as ratazanas esfomeadas. Outras vezes, vemos homens que começam bem intencionados, mas se encantam com o poder, vendem a consciência por dinheiro, traem o povo e oprimem aqueles que neles esperavam. E você poderia me perguntar nesta noite,
E por que um líder como Neemias faz isso? Por que o líder deve fazer isso? Por que nós, como cristãos, devemos fazer isso? Por que nós, como cristãos, devemos ter cuidado em nossas falas, com o que a gente fala, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas compras, em nossas vendas, em nosso servir no trabalho ao patrão, em ser patrão, em ser líder ou em ser liderado? Por que, irmãos, o líder deve fazer o que faz? Em primeiro lugar, versículo 15, por causa do temor a Deus. Ele diz no versículo 15: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam o povo. Porém, eu, e aí deveria também eu, deve também você. Ele diz: porém eu assim não fiz. E por que ele não fez? Por causa do temor de Deus. Alguém diz, um comentarista diz que essa era a motivação vertical. Vertical. Por que vertical? Temor a Deus. Essa era a motivação vertical. A consciência de viver sempre diante de um Deus que é justo. O valor que atribuímos ao veredito dos céus nos impede de fazer coisas que outros fazem com maior naturalidade. O temor de Deus, Hernandes Lopes, ele diz que possui 4 aspectos. Primeiro, o temor do Senhor é o fundamento da conduta íntegra. Como eu já disse, Provérbio 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, irmãos, foi a motivação vertical de Neemias ser um líder íntegro, um homem abnegado, firme no combate à corrupção, à usura, e dedicado ao trabalho de resgate do povo. A consciência de viver diante de um Deus santo e justo levou Neemias a ter um caráter justo. A corrupção política é um sinal da falta, irmãos, do temor a Deus. A opressão ao pobre é falta do temor a Deus. Segundo, o temor do Senhor é o fundamento do destemor dos homens. Porque Neemias, ele não teme o rei da Pérsia, não teme os inimigos de fora, não teme o gigantismo da obra, não teme os problemas internos. Neemias mostra que ele só teme a Deus. Ele não teme as lutas de fora, não teme as lutas internas, não teme ao tamanho da obra, ele só teme a Deus. Quem teme a Deus não deve temer aos homens. Sua consciência estava cativa de Deus. Era um homem guiado pela sua fé. Ele dizia não para os exemplos do passado, ao sistema corrupto que passou-se antes dele. Ele interrompeu o fluxo de sua política, de uma política severiana. Neemias teve coragem de ser diferente, irmãos, pelo motivo do temor a Deus. Se olharmos para a história de José, foi o temor do Senhor que livrou José de cair nos braços da mulher de Potifar. Se a gente olhar para a história de Daniel, foi o temor do Senhor que livrou Daniel de se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Em terceiro, o temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e obedecê-lo por suas perfeições, por sua autoridade e por suas leis, seus mandamentos. Quarto, o temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento também com as pessoas. Foi o temor de Deus que levou Neemias a confrontar os nobres. Foi o temor de Deus que levou Neemias a não explorar o povo. Esses são os 4 aspectos do temor a Deus. Por que ele faz isso? Porque ele teme a Deus. Segundo lugar, porque o líder faz isso, deve fazer isso. Em segundo lugar, a
compaixão pelo povo, versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, compaixão pelo povo. Também a minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias, ele tem temor a Deus. Em segundo lugar, ele tem compaixão pelo povo. Neemias abriu mão dos seus direitos, porque sua liberdade estava regulada pelo amor. Enquanto os outros governadores abusaram de seus direitos, Neemias abriu mão dos seus direitos pelo amor ao povo. Porque Neemias faz isso, além do temor a Deus e além da compaixão com o povo. Em terceiro e último lugar, a esperança na recompensa divina, irmãos. Versículo 19. Esse líder de marcas íntegras, ele diz: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias, irmãos, ele dá mais valor à bênção divina do que às vantagens pessoais. Ele dá mais valor às bênçãos divinas, que são eternas, do que aos aplausos humanos. Neemias estava profundamente interessado no presente, e a gente vê ele se colocando na mão de Deus para isso, mas sabia que a sua recompensa estava no futuro. Neemias agiu, meus irmãos, como Abraão. Hebreus 11, do 18 ao 11, diz assim, Hebreus 11, do 8 ao 11, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Neemias agiu como Abraão. Neemias agiu como Moisés, quando Hebreus capítulo 11, 25 e 26 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Neemias abriu mão de recompensas terrenas para receber as recompensas celestiais e eternas. Neemias poderia cantar como o hino diz: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Por isso, Neemias ele ora no versículo 19: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Porque o líder deve fazer o que faz, irmãos, pelo temor a Deus, compaixão pelo povo e aguardando a recompensa que vem de Deus. Isso a gente conclui. Eu estudava esse texto, eu lembrava muito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa dizendo onde é que está a verdadeira felicidade. Felizes são os... Vou dar uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 5. O Senhor diz: vinha muito à mente o versículo do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. E o Sermão do Monte é um paradoxo do que o mundo acredita, do que o mundo quer ensinar, do que o mundo quer impor.
do que o mundo diz. O Sermão do Monte vai totalmente em contramão do sistema do mundo. Versículo 3: bem-aventurados, ou felizes, ou mais que felizes, são quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, ou seja, mais felizes são os que choram, porque serão o que, irmãos? Consolados. Mais felizes, ou mais que felizes, são os mansos, porque darão a terra. E continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes é que verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Não são os que mostram força ou quer botar lenha na fogueira, mas são os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, ele ainda diz, feliz, ele ainda diz, os perseguidos. Para o mundo não entende essas coisas. E a Bíblia diz: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E ele ainda diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande, irmãos, o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu lembrava muito do Sermão do Monte. Aí vem a questão que nós temos que ser sal, vem o assunto que nós temos que ser luz nesse mundo, vem a questão que Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder muito a dos escribas e fariseus, senão jamais entraremos no reino dos céus. Vem a questão de Jesus trazendo qual é a verdadeira interpretação aos que achavam que não estava matando, e o Senhor disse: olha, qualquer um que chamar seu irmão tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Vem a questão do adultério, Jesus traz a verdadeira interpretação. Vem a questão dos juramentos, da vingança. Vem o amor ao próximo, que o Senhor vai dizer que nós temos que amar até os nossos inimigos. Vem a prática da esmola, que Jesus disse que quando a gente fosse dar esmola, quando a gente fosse orar, quando a gente fosse jejuar, não fizesse essas coisas para chamar a atenção dos homens, não fizesse trombeta para chamar a atenção dos homens, não tocasse trombeta para chamar a atenção dos homens. Porque, irmãos, ele diz: olha, se assim for, vocês já receberam a recompensa de vocês. Mas se fizermos como o Senhor quer que a gente faça, sem buscar aplausos humanos, mas a aprovação de Deus, a Bíblia diz que é grande o nosso galardão. O galardão será do céu, não será dos homens. Vem o assunto de juntar tesouro no céu e não na terra. Vem sobre que a gente não deve servir a dois senhores, que a gente vem também sobre a ansiedade, que a gente deve não ficar ansioso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E termina o Sermão do Monte com eles maravilhados com o ensino de Jesus, porque Jesus ensina com autoridade, não como os escribas e fariseus. E eu percebo o quanto a gente, como cristão, somos convidados, irmãos, a negar a nós mesmos, a ter uma vida abnegada. A gente vê aqui Neemias, ele não tem intenção de buscar vantagem nas coisas. Muitas vezes queremos buscar vantagem nas nossas compras, nas nossas vendas, e com isso muitas vezes oprimimos aqueles que estão comprando a nós, ou aqueles que estão vendendo a nós. Somos convidados a tomar nossa cruz e a negar a si mesmo, senão não vamos ser dignos de Jesus. Isso me lembrava muito do Sermão do Monte. E eu quero concluir dizendo aos irmãos 4 coisas que nos ensina nesse texto de hoje. Primeira coisa, que o homem pode ser diferente do seu meio. Neemias foi diferente.
Neemias, ele quebrou toda aquela continuidade de corrupção dos governadores que existiram antes dele. Então o homem pode ser diferente do seu meio. Segundo lugar, que a autoridade do líder é fruto do seu exemplo. Primeiro, irmãos, precisamos dar exemplo, para depois os liderados aceitarem os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ordens. Primeiro, precisamos dar exemplo. Terceiro, que quanto nós andarmos perto de Deus, mais poderemos ajudar as pessoas, e a gente vê Neemias fazendo isso, porque ele estava perto de Deus. Em quarto lugar, que a nossa recompensa vem de Deus e não do reconhecimento dos homens. Porque eu lembro do Sermão do Monte, porque essas coisas só são possíveis para quem está em Cristo Jesus. Para quem não está em Cristo Jesus, essas coisas são loucuras, não são possíveis. Então que Jesus nos ajude, que você permaneça em Cristo e que você tenha temor a Deus, que você possa mostrar quem você é pelo que você não faz, pelo que você faz, e mostrar quem você é fazendo, mostrar por que você faz isso também, pelo temor a Deus, pela compaixão pelo povo e pela esperança, irmãos, na recompensa, que a nossa recompensa não é terrena, ela é divina.